No ar, mais um programa Espiritismo Sem Mistério. A gente segue estudando o capítulo 9 e o item 9 e 10 hoje, que é a cólera. O tema é as raízes da violência e a pergunta de hoje é: por que há em nós uma tendência à cólera? Quantos de nós têm sido coléricos? Como é que a gente lida com a cólera? Você pode acompanhar através do www.tvmundomaior.com.br. Você pode também acessar o YouTube/TV Mundo Maior, lembrando de sempre se inscrever no canal e colocar aquele sininho. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, mesmo esquema. Se inscreve, compartilha, não deixar de colocar, a gente está ao vivo, deixar os seus comentários quando a gente estiver no live, colocar o mesmo esquema do ver primeiro, assim, toda vez que tem alguém ao vivo aqui na TV Mundo Maior, você consegue acompanhar. Pelo WhatsApp, 0 operadora 11 99643 3827. Esse é um WhatsApp sagrado, você tem que salvar ele, deixar no celular e sempre que a gente estiver ao vivo você acompanha. E a novidade do momento, que é o Instagram, @TV Mundo Maior, sempre que você estiver nos programas de auditório, ou você vir visitar as casas André Luiza, TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, lembrou da gente, coloca lá, @TV Mundo Maior, marca a TV e a gente vai acompanhando através do Instagram também. Bem, programa de hoje, irmã Eliana, bem-vinda. Obrigada, Fala Ana. desse tema tão importante que é a cólera, né? Nesse momento todo mundo está tão colérico, é tão raivoso. Eu me incluo, viu, irmã? Então, assim, né, para a gente poder ir pensando nessa água da paz, como lidar com tanta cólera nesse momento do século XXI, que todo mundo está aí, véspera de momento político, crises financeiras, alto índice de desemprego, como não ser colérico? Bom, a cólera faz parte, né, gente, aqui, Ana? É muito importante esse estudo, estamos aí fechando o capítulo 9, né, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ficamos um tempo afastados, aí uma quinzena apenas, né, pequena, mas sentimos a ausência de vocês, o contato, mudanças aqui na TV, a rádio vindo e uma série de boas novas maravilhosas para nós. Lembrando então a todos do estudo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e o último item foi justamente a obediência, a resignação, e nós falamos do consentimento da razão e o consentimento do coração, e que obediência e resignação não tinham a ver com passividade, mas com uma atitude de sabedoria do espírito, de colocar o seu sim em uma direção de mais vida, de mais conforto, de mais luz. Hoje, fechando o capítulo, nós temos a cólera. E o item que termina, o 10, né? O 9 é a cólera, e o 10 é uma mensagem de Hahnemann maravilhosa, né? Que trabalha aquele conceito, eu não vou vencer a cólera. Essa campanha de reforma íntima é impossível. Esse item 10 de Hahnemann, que vai fechar o nosso encontro de hoje, é maravilhoso. No sentido de que nós precisamos acreditar na nossa força, nessa força de vontade que nos faz obedecer, obediência, audiência, audiério, ouvir a voz maior espiritual que está em nós. Luz do Espírito que em nós habita e que nós não tomamos consciência e andamos com a luz do meio-dia como se fosse meia-noite, sem condições, porque não abrimos de ver, porque não abrimos a consciência, não tiramos este véu de dentro de nós. Mas, voltando aqui, Anariel, a cólera é, na verdade, uma exteriorização, né? A pergunta feita aí é porque eu sou tendente à cólera, porque eu tenho uma tendência à cólera. É só porque o tempo está ruim, difícil, com desemprego? Não, a cólera acompanhou o século passado de uma forma dolorosa, acompanhou a Idade Média, a Idade Antiga. A cólera vem acompanhando o homem, porque na base da cólera está o orgulho. É aí que nós paramos para olhar para o orgulho. A gente às vezes fala muito do egoísmo, da vaidade, mas a gente esquece um pouquinho o orgulho de lado, mas ele é um movimento, é uma alavanca, sabe, nos puxando para a agressão, para a violência doméstica, violência infantil, violência feminina, violência masculina. Todo tipo de violência, ela nasce desse sentimento de você se ver ultrajado, de você não poder ser contestado, de você não poder ser superado, de você não poder encontrar alguém que pode lhe dar um conselho maior do que você pode dar, de alguém que seja melhor que você. A gente não consegue trabalhar, na verdade, Ana, com o conceito de hierarquia interna, íntima. Nossa, faz muito sentido, irmã, porque eu estava aqui pensando, a senhora colocou, né, não só nos momentos de desemprego e tristeza, e eu tive muita cólera no meu pós-parto do meu filho caçula,
em que eu não realizei o meu desejo, né? Aquela coisa de parir e parto o parto humanizado. humanizado. E daí, porque na primeira filha eu tive um parto domiciliar, me sentia poderosa, empoderada. E daí, com uma doença necessária, eu tive uma cesárea. E aquilo, pra mim, é realmente meu orgulho, meu brio, assim, de falar, poxa, na gravidez eu falava, vou fazer 28 anos e eu nunca fui para um hospital, nunca precisei de uma anestesia, meu corpo me respeita, me obedece. Rebaixada, né? Como se e daí, o movimento não, da eu dependia vida dos médicos, eu dependia do hospital, eu dependia da UTI, eu dependia da transfusão, eu dependia de todo mundo. Né? Dependia do sangue de alguém. Então, assim, quantas coisas a gente... E o meu orgulho ficou ferido. E eu entrei numa deprê, assim, bad mesmo, nesse sentido, cólera. E eu ouvi de uma parteira, a Ana Olive Vender, do Equador, ela falou uma coisa linda. Ela falou assim, Ana, você queria um filho ou você queria um parto? Nossa, que isso mexeu com o meu brilho e com o meu orgulho num grau. Não, assim, daí foi do outro lado, né? Porque o quanto a gente fica orgulhosa até das coisas mais sublimes, né? Que é a chegada de um filho. E cada espírito escolhe como quer reencarnar. A gente faz a nossa parte, estuda, tenta, né? Se empodera como pode, mas tem uma parte que não nos pertence. E o importante desse raciocínio, maravilhoso, Ana, bem lembrado, esse testemunho acho que localiza o que é o orgulho que nos move, então, ou dá o consentimento. Aqui como no item passado, né, no 8, o consentimento da razão e do coração para a obediência e a resignação, aqui é o consentimento do intelecto, da nossa inteligência. Eu preciso dar o consentimento a mim para não ser colérico, porque eu dou sim um consentimento à minha razão para ser colérico. Eu não trabalho com orgulho, eu não vejo que é orgulho, eu acho que eu estou na minha razão, que eu estou certa, sim, que aquela pessoa não me alcança, o médico não foi bom, se ele fosse melhor o parto teria dado natural, ou se eu tivesse feito isso ou feito aquilo, não é? A gente não percebe. Eu estava mais orgulhosa, irmã, porque no meu primeiro parto eu tinha uma parteira, uma pediatra neonatal. No segundo eu queria o famoso parto one assisted, que é o não assistido. Nossa. Então, assim, eu falava, não depende de ninguém. Índia, Exatamente. No primeiro eu já pari mesmo. Índia na aldeia. Então, no próximo eu vou sair tendo minha bebê sozinha em casa e tá tudo bem. E daí, lógico, eu precisei de todo mundo. E, assim, toda a minha equipe médica, toda a equipe do hospital. Hoje eu sou de uma gratidão. Eu passei a ter um olhar tão sublime e tão respeitoso por essas pessoas que trabalham por tantos anos para salvar as nossas vidas, né? Aí ela já está no segundo ponto da observação de quando a gente dá o consentimento para a nossa fé raciocinada, Daniel. Você já está trabalhando as consequências do orgulho ferido. Mas vamos aqui um pouquinho antes, tá, com todo vamos mundo. Voltar. Vamos dar uma voltinha para cá? Isso já é o resultado do combate ao orgulho, mas nós não combatemos o orgulho. Ele continua dentro de nós de uma forma oculta, porque a gente justamente não localiza, não olha, não toca. Mas todas as vezes que nos sentimos feridos, o que é? Leia aí para nós um pouquinho. Sim. Está aqui no segundo parágrafo. Pode ler. Procurais a origem destes acessos de demência passageira. Gente, olha que lindo. Que vos assemelham ao bruto. É passageira mesmo, né? Porque depois que passa a depressão pós-parto, você fala, gente, eu não era aquela pessoa, não é possível. Aqui nascem, Ana, os atos impensados. Quando a gente fala ato impensado, não é que não se pensou, mas não se calculou as consequências desses atos, né? Sim. A gente não tem esse trabalho mais calmo de pensar, bom, eu vou aqui, não, pensar o que vai acontecer. A gente não pensa. A cólera, você quer unir, você vai colérico, porque você foi ultrajado no seu desejo de união, você separa. Você quer construir, você é ultrajado ou não é respeitado no seu desejo de construir, porque a pessoa não podia, por N motivos. Você é incapaz, o orgulho não deixa você ver que o outro não pode, o outro não alcança, o outro... Né? Então, aí você vai e destrói o outro. Tem um texto de André Luiz belíssimo, que ele vai enumerando, acho que 10 enumerações de tudo que eu desejo fazer e que, quando eu sou negado, contrariado, eu faço o oposto do que eu desejo. Sim. Ele não acalma, ao contrário, ele te torna impaciente, ele vai avançando nesse sentido, né? É tanto que ele segue dizendo assim, fazendo-vos perder, então, o sangue frio e a razão. Ou seja, a gente fica distante, né, dessa coerência. Procurar, então, e encontrareis, quase sempre, a sua base no orgulho ferido. O que é ele? Ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir colericamente os mais sábios conselhos. Mesmo as impaciências que causam contrariedades, frequentemente pueris, se deve à importância que se dá à própria personalidade, diante da qual julga que tudo deve se curvar. Nossa, é forte, não é? Não é isso? Entendeu? Não, total. Eu fiquei exatamente contraditada, assim, que corpo é esse que não funciona, que desenvolveu 5% da doença, e eu sou parideira, e eu sou empoderada.
Imagine o espiritual como é que chama? Cumpre todas as regras formais, né? Da Sim, espiritualidade que faz adoece, sentido. por exemplo. Nossa, mas eu sirvo a Deus. A gente encontra muitos fiéis. Não, nossa, eu sou em cantora crises espírita, violentas. sou palestrante espírita desde Ou os sou 13 evangélico, anos. ou sou Estou na Rádio católico. Boa Nova desde os 19. Eu vou na como procissão assim? desde criança. Primeiro programa jovem da Rádio Boa Nova fui eu que apresentei. Cadê? Nada disso serve. Aí eu chego aquela... Cadê os bônus horas? E aí, você vê? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Sim, não, foi um porque grande aprendizado para mim. Então, esse capítulo é importante para o nosso cotidiano e para os nossos vínculos cotidianos. O filho, como o filho nos ensina a consentir, aqui com o consentimento, para não cólera, porque se você deixar, você trata o filho como um objeto. Um objeto. Uma extensão da gente. A violência física na educação da infância, né? A pedagogia do tapa, a pedagogia do chinelo e tudo mais, ela está dentro desse cômputo, porque ele não nasce para educar, ele nasce como uma reação da autoridade materna e paterna que foi ali burlada naquele momento ou não foi aceita. Né? Você é o Todo-Poderoso, não tem a audição da criança, não tem o ouvir a criança. E realmente observar com ela se ela tem razão ou não. Porque quando você fala com a criança de um lugar muito de verdade, mostra para ela que aquilo não é possível, ela acolhe, ela se recolhe, pelo menos a minha experiência de pedagoga, educadora, de mãe, de vó e de pessoa lidando com criança a minha vida inteira, é essa, né? Crianças assim com violências de atirar pedras, sabe, violadas num nível assim, mas quando elas olham nos seus olhos e você escuta, né, o que elas querem, você pede para ela parar, porque ela está num ato impensado, ela está colérica, aí o pai e a mãe vão aumentando a cólera e aquilo vai embora e acontecem tantas tragédias, né, Ana? Até mortes aqui, porque num momento colérico você acaba... É um ato impensado, né? Isso não tem a ver com classe social. Não. Né? A gente teve a semana passada 12 anos de Lei Maria da Penha. 12 anos. E o quanto... E no mesmo dia, um feminicídio, né? Uma morte exatamente no dia da Lei Maria da Penha. O índice alto de feminicídio. A gente tem... O Brasil, assim, é o 5º país com o maior índice de feminicídio no mundo. Então, assim, pensar que a gente está entre os primeiros países do mundo de desrespeito ao feminino e à mulher é muito triste. Não, a gente vê no cotidiano, a gente vê na rua, a gente vê até entre os amigos, né? Quando a gente começa a tirar dos olhos a venda, a gente vê o feminicídio não no seu ato mais violento e absoluto de tirar uma vida, mas a gente vê as negações, né? Do simples fato de ser uma mulher que fala, de ser um grupo feminino. Né? A gente vê isso aí entremeando a sociedade historicamente falando, a sociedade que a gente chama patriarcal, machista e etc. Né? Nós estamos aí num movimento de olhar para isso, mas na base disso, tanto a mulher quanto o homem está a cólera. Mas vamos ver os nossos... Vamos, muita gente dando oi aqui com a gente. Você teria algumas coisas para falar sobre hoje? Não, é depois. É depois. Né? A Jurema Oliveira deu oi, a oi, Jurema da Silva também, a Alessandra Turbiani Cruz, Mônica Amado, dando boa tarde, Ana Eriton, boa tarde, está muito baixo o áudio, pediu para ver se é possível ajustar aqui na TV. Ah, é? Miriam Berger, sempre, falando também do áudio, que ela não está conseguindo assistir. Pedro Rodrigues está aqui com a gente. Maria Aparecida de Borba Silva. Sônia Guimarães Guerra. Maura Corati também mandando oi pra gente. Oi, Maura, que linda. Aqui todo mundo juntinho trazendo esse tema, né? Tão importante que é a cólera. Acho que todo mundo tem um lado colérico. Todos temos. E, irmã, tem uma coisa que pra mim mexe muito, assim. Eu vejo pelos meus 3 filhos a diferença do quanto cada filho atua a cólera em mim de um lugar. Ou melhor, desperta ou traz um gatilho de um ponto diferente. Isso, e daí entra aquela coisa das tendências reminiscentes de vida pregressa, reencontros de alma. Como lidar nesse momento, assim, com a infância, né? Porque eu vejo o quanto cada criança desperta algo diferente, né? Cada criança, dependendo dos laços, dos vínculos que tem, das vidas passadas e pregressas, né? Dependendo da sua evolução. Cólera e evolução se dão as mãos. Cólera e crescimento espiritual se dão as mãos. Conforme você vai crescendo, você vai dando consentimento para o seu intelecto para negar aquela atitude colérica. Você pode sentir o impulso e contar até 10, né? Aquela grandiosa história do Chico Xavier, de Maria João de Deus, sua mãe, que fala, põe a água na boca, a água da paz. Lembra que ele foi procurar nas farmácias e tudo mais, né? Tradicional da história do espiritismo. Essa passagem, nosso querido Chico Xavier, é o movimento da índole, né? Do que eu sei que está certo. E isso não quer dizer que eu não esteja certo.
Mas se o outro não compreende que eu estou certa, o meu trabalho é a paciência educadora. Sim. Essa é a resposta. Aprendi com o professor Paulo Freire, que você sabe que a gente teve aí um período juntos, né? Eu tive a felicidade de conhecê-lo e trabalhar com ele há algum tempo. E aprendi com isso. É a paciência de educar, é a paciência de refazer o caminho, é a paciência de parar o seu direito à cólera, vamos dizer. Eu acho que o que a gente tem que trabalhar aqui é um direito permitido por nosso orgulho, Ana, de eu posso me dar ao luxo da cólera, ou a cólera é possível, a cólera educa. Ela não educa, ela deseduca, ela marca. A voz estridente de uma mãe, de um pai, de um adulto sobre a infância é nefasta, de um homem para outro homem, aquilo dói, né? A gente que passa pelo espiritismo, pela mediunidade, e os canais são abertos, a gente sabe quanto dói. Sim. Né, o movimento, mas vamos aí fechando o primeiro bloco já, e é tão rápido, não toda a conversa. O Edson Barbosa fez uma pergunta que a gente vai começar no segundo bloco com ela. Certo. Olá, qual o limite entre a cólera e a autoridade? Como Jesus fez, por exemplo, quando ele expulsou os vendilhões do templo. Ai, que Então, lindo, segundo adoro bloco, esse eu tema. adoro esse trecho, acho o máximo pensar que amamos. Jesus também foi colérico. É. Então, no segundo bloco, a gente colérico? vai falar sobre isso. Eu queria deixar um convite para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou pelo boanova.com.br. Quando você fica sócio do Clube Amigos da Boa Nova, além de você ajudar as Casas André Luiz e todo o sistema de comunicação da FEAL, que é a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, você também recebe prêmios, descontos. No segundo bloco, eu vou fazer um convitinho para o segundo workshop que vai acontecer aqui nas Casas André Luiz. Lindo, vou passar para vocês o endereço. E lógico, quem é sócio sempre tem aquele descontão de 30%. Então, se associem, 0800 12 18 38. amigosdaboanova.com.br. E a gente volta daqui a pouquinho com esse tema da cólera e com a pergunta maravilhosa do Edilson Barbosa: qual é esse limite de cólera e autoridade? Maravilhoso. Vamos falar mais sobre isso? Vamos sim. Vamos debater esse tema, irmã? Vamos, um lindo debate. Até. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagete que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. A TV Mundo Maior está em constante crescimento e nós devemos essa vitória diária a você, telespectador, que se beneficia com esse conteúdo e dissemina essa doutrina que leva o bem a tantas pessoas. Já imaginou que com seu apoio podemos confortar corações pelo Brasil inteiro e até mesmo pelo mundo? Com tanto empenho e trabalho, a TV está expandindo cada vez mais. E hoje, pela TV aberta, o sinal já é transmitido a partir de Três Corações, para as cidades de Araçatuba, Araraquara, Ouro Fino, São Borja, Jataí, Juiz de Fora, Erval Velho e Uberaba. Além da TV aberta, também estamos em canais fechados de televisão, em várias cidades, incluindo a capital São Luís, no Maranhão. Já através da transmissão por parabólica pelo Star One C2, temos condições de transmitir nossa programação para mais de 6 milhões de lares em todo o Brasil. E ainda temos, é claro, as transmissões por internet,
onde experimentamos mais de 4 milhões de minutos de espiritismo assistidos a cada mês, em várias partes da Terra. Quer saber mais informações sobre a nossa programação? Acesse o site tvmundomaior.com.br. É a TV Mundo Maior, levando cada vez mais a vida até você. Você vai abrir falando disso tudo, né? Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. A gente está aqui no segundo bloco, capítulo 9, item 9 e 10, cólera. As raízes da violência é o tema de hoje. E a pergunta é, por que há em nós uma tendência à cólera? Mas antes, eu queria deixar um convite muito especial. Vai acontecer na Fundação Espírita André Luiz, em parceria com a Fundação Espírita André Luiz, um workshop que se chama O Segredo da Prosperidade. Desenvolva a mente próspera. Após o sucesso do primeiro workshop realizado pela Fundação Espírita André Luiz, O Segredo dos Relacionamentos, para amar e ser amado, que bombou, gente, vamos combinar? Vem aí o nosso segundo workshop, que é O Segredo da Prosperidade. Desenvolva a mente próspera. Esse encontro contará com um grande link e assim, um grande leque e um time de profissionais renomados no mercado, dispostos a compartilhar os seus amplos conhecimentos. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho dos temas e dos palestrantes desse workshop tão transformador, vai ter o tema Mente Próspera, com o Dr. Aldenis Leite, que é médico psiquiatra, o sucesso financeiro, com Silvia Araújo, administradora de empresas, transformação e prosperidade, com o Luciano Miranda, que é consultor em gestão empresarial, crenças que limitam a prosperidade. Ó, limitar a prosperidade não rola, né, galera? Com o Rogério Quelucci, que é coaching master em PNL, professor do curso de MBA em Negócios e Marketing. Para você que se interessou, o workshop O Segredo da Prosperidade, Desenvolva a Mente Próspera, acontecerá no dia 15 de setembro, das 9 às 16 horas, no Hotel Braston, na Rua Martins Fontes, 330, Centro, São Paulo. É próximo ao metrô República e Anhangabaú. As informações e os convites você pode adquirir através do 0 Operadora 11 2458 3214 ou através do site www.tvmundomaior.com.br. O valor é R$ 147,00 e apenas R$ 97,00 para os sócios do Clube Amigos da Boa Nova. É um descontão de 30% para você que já é associado, por isso que antes do intervalo eu deixei esse convitinho. Se associa ao Clube Amigos da Boa Nova, porque sempre tem benefício. Além de você estar divulgando essa doutrina linda, você também está ajudando e tendo esses prêmios Mara. Irmã Eliana, a gente estava aqui nesse debate importantíssimo do capítulo da cólera. Não sei se a galera já está colérica, porque eu fiquei aqui falando do workshop, fiquei aqui divulgando outras coisas. E a gente se perdeu do tema. Mas a pergunta que havia sido trazida antes do intervalo era se tem um equilíbrio entre o limite, entre a cólera e a autoridade. Eu acho que tem, Ana. Acho que essas duas conversas, elas são paralelas, né? E paralelas, elas são paralelas, não se encontram. Né? A cólera, a impaciência, a violência, ela vem do valor que o próprio ser dá a si. Né? Ela nasce do valor ou da força que a pessoa pensa que tem a sua personalidade, né? O Cristo, e ele usou o exemplo do Cristo, né? A gente está olhando de fora, porque se a gente olhar o Cristo, não é a personalidade dele que foi rebaixada por alguém. Ele entrou no templo e ele esperou a oração, ele esperou a verdade intensa, ele esperou a grandeza do que ele sempre leu, viveu e sentia com Deus. E encontrou ali o formalismo das religiosidades. Então, não é a personalidade dele que estava ferida ali. Então não era o Jesus que estava colérico, irmã? Não vamos por aí. Estou falando, duas paralelas. São paralelas. Você está aplicando, você está dizendo que a personalidade de Jesus estava colérica, ele estava se colocando acima dos outros. Não é isso que ele estava fazendo. A cólera fala sobre isso. A gente precisa entender... não cabe, na verdade, né? São paralelos. É um sentimento. Pode ser que a pessoa tenha outras respostas e outros teóricos tenham outras abordagens. Mas eu sinto que são duas paralelas. Então, a paralela vai andando lado a lado, né? Se a gente olhar de fora, parece a cólera. E existe no texto bíblico o que chamamos de cólera divina.
Né? A gente poderia dizer, por exemplo, então, tirando o exemplo de Jesus, um pai tem autoridade sobre o filho? Não, mas vamos voltar aqui em Jesus, porque é importante a gente separar um gesto de autoridade. Ali foi um gesto de autoridade. A pessoa colocou com muita propriedade, né? Edilson Barbosa. O Edilson, viu, Edilson? Parabéns. Foi uma coisa muito bem colocada. Ali é uma autoridade que está mostrando, né? E de forma muito viril, virou a mesa dos cambistas, né? Expulsou os vendilhões do templo, porque não se vende o templo, não se vende o céu. Então ele está, não é a personalidade dele que está em jogo, é uma casa de oração, é um ideal, é uma utopia, é o próprio Deus, Ana. Então ele, aliás, ele se expõe, né? Ele é perseguido, quase morto, e depois vai à cruz por causa desta afirmação. Quer dizer, então ele expõe a personalidade dele até a renúncia, que é antes na obediência e na resignação. Aqui ele está obedecendo e ouvindo a verdade maior e vai. E é por isso que muitas guerras religiosas, guerras de fé, têm início aí. Até nesse exemplo do Cristo, porque julgam que estão sem personalismo, mas aí é uma coisa que a gente não tem como ministrar, como saber, aquela coisa que você olha e observa e fala, bom, aqui tem alguma coisa para eu aprender, entendeu? Porque separemos, então, essa ideia de violência do personalismo e a ideia de violência com a autoridade. Aí são dois mundos que vão se encontrando, né? Justamente, a autoridade, ela também precisa ser viril. A autoridade espiritual, principalmente a autoridade espiritual, ela precisa ser viril, como uma autoridade, por exemplo, pedagógica, paterna, materna, filial, sabe? Existe N autoridades, elas precisam ser dóceis. A gente só conhece a autoridade como cólera. O Cristo vem e nos apresenta uma outra autoridade, que é a dos ideais, né? O Cristo ali não é a personalidade dele que está em jogo, ali está em jogo os ideais que estão por detrás de uma religião. Pensa que lindo, é um outro patamar de coisas. Eu acho que aqui nós estamos num reino, viu, Edilson? Edilson né? Barbosa. Viu, Edilson? Eu acho que é bonita a sua observação, é maravilhosa aí, parabéns, mas vamos voltar aqui para nós, para o nosso templo. E vamos perceber se os vendilhões não estão aqui dentro. E vamos pensar que, muitas vezes, o nosso personalismo está nos colocando tão em cima, que a gente não percebe que está cambiando valores, cambiando interesses, traficando lugares. Nossa, tem tanta coisa que a gente faz e que não aparece, mas que a gente sabe que faz e que está ligado a esse valor que nós damos à nossa personalidade, que, quando contrariada, nos leva, então, a denegrir o próximo. Quantas vezes um chefe é boníssimo e tudo, mas se ele é destituído e o outro entra no lugar, acaba toda a bondade. Existe violência, existe calúnia, existe alteração do quadro. É a personalidade substituída pela profusão dos seres, lembra? Sim. Aqui está escrito no Evangelho. Nós vamos substituir a personalidade pela profusão dos seres. O que é a profusão dos seres aqui? São os ideais que nos unem, que é o nosso espírito, em prol da felicidade do todo. Né? Estou aqui, estou fazendo as coisas, mas se tem alguém maior que eu, por exemplo, ou eu sinto que tem alguém, e isso levou Cristo a expulsar os vendilhões, sem pensar em si. Ao contrário, ele não pensou nele, porque se ele pensasse um pouquinho nele, ele não faria aquilo. Porque ali foi um dos atos mais frontais dele, né? Dentro do farisaísmo, do formalismo religioso e peremptório, que levou ele aquela violência, gerou violência, né? Se a gente pensar se foi violência, ela também gerou violência. Uma violência que já vinha ao longo dos séculos em torno das religiões todas que existiram e ainda continuam vivendo entre nós. Né? Veja mais alguém que falou aí alguma coisa. Não sei se respondia com os tempos, não é nem responder, estamos conversando. Né? Mas é importante separar autoridade e violência. Né? Klausores deu aí pra gente, colocou um símbolo de um lapinhos, os caderninhos e colocando listo. Estou estudando. Klausores lá do Uruguai. Estou estudando. Flávio Oliveira deu olá pra gente também. Sônia Guimarães, não podemos alimentar a cólera. Marlene Sonego está aqui com a gente. Lourdes Aparecida Balieiro Danto. Oi, meninas, estou ligada. Muito bom. A nossa querida Maria Isabel Rodrigues está aqui com a gente também, a Bebel. E Sérgio de Lacerda também está dando oi. Por enquanto, são essas pessoas. A única pergunta tinha sido aquela. Irmã, eu tenho essa pergunta, né, dentro de mim, assim, do quanto esse lugar de autoridade, ele às vezes nos leva, principalmente no movimento espírita, né, a não ouvir o outro.
Eu acho que na geração de grupo jovem, graças a Deus, na minha casa espírita, isso não aconteceu, mas eu vejo um movimento assim de asfixiar um pouco a juventude pela diretoria nova, pelos grupos diretivos, de não dar voz. Isso está relacionado a essa coisa da autoridade? Ou é mais a cólera? Não, pode ser a personalidade, né, que não quer ser substituída. E é dever de quem tem autoridade. Eu acho que a autoridade das autoridades é o que o Cristo falou. Ele era um audiente. Ele, na verdade, ele estava trazendo uma realidade daqueles que estavam cansados, né, de um religiosismo que não estava trazendo vida para ninguém, né? A sociedade se perdendo, os valores se perdendo. Ele diz aqui, Ana, olha mais para frente aqui, ele vai falar do Cristo, né? A cólera não exclui certas qualidades de coração, mas impede de fazer o bem, pode levar à prática exacerbada do mal. Este deve buscar para convencê-lo a compreender esforços para dominá-lo, empreender esforços para dominá-lo. O espírita é, ao demais, solicitado a isso por outro motivo, de que a cólera é contrária à caridade e é a humildade cristã. Olha que bonito ele vem falando aqui. Eu tinha lido aqui um pedacinho mostrando que a inclinação, a cólera faz dele, do ser, né, um objeto de piedade, porque a pessoa fica, hoje é colérica, amanhã ela a cólera vai aumentando, ela não cede, ao contrário, ela é uma doença, né, que vai tomando o ser e ele não para. E isso faz dele um ser que fica, a nível social, ele começa a andar ao contrário. Ele não realiza, é ao contrário. Nós vamos ter o workshop aí da prosperidade, né? Sim. Eu acho que a prosperidade é filha da autoridade, né? Da autoridade. Da autoridade. É isso mesmo. Né? Mas aqui ele fala também, né? Mais uma outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo. É a ideia de que ele torna todos os que o cercam infelizes. Infelizes, Se tem coração, não é motivo de remorso fazer sofrer os seres que ele mais ama? Verdade. Olha essa pergunta. Então, por que se eu amo e fico num movimento de colérico, ciúmes, né? O ciumento, ele sofre muito disso, né? De ficar na cólera. É a personalidade, e magoando e ferindo as pessoas que amam ele. Isso mesmo. Ele... Ciúmes, acho que é né? A gente está aí falando de... É uma expressão colérica. É uma expressão de cólera violenta, né? De violenta. A gente perde a razão. É diferente do zelo, né? O que o Cristo trazia ali naquele momento era o zelo por uma doutrina de amor. E na hora que eu cambio, que eu pago, entendeu, pelas coisas, acabou o amor. Até na tradução bíblica, quando a origem da palavra zelo, quando vem para o português, ela se torna ciúmes. Né? Então, assim, é um ciúmes. Deus é um Deus zeloso. É um ciúmes no sentido cuidadoso. Mas é diferente desse ciumento colérico que a gente vê na sociedade aí, cometendo. Que está na personalidade própria. Porque os crimes passionais, a maioria, o que aconteceu? Ciúmes, né? Ciúmes. E o tempo todo o Cristo vai ali em defesa de quem? De quem sofre dos coléricos, né? Na passagem da mulher, né? Da adúltera. Você vai observando Nossa Maria, com a água da vida. Com a água da vida. E a impaciência para que ela pudesse dar um copo d'água para ele. Tudo isso, ele vai trabalhando ao contrário. Então você precisa analisar o Cristo não só nesse episódio do templo, na expulsão dos vendilhões do templo. E devemos trazer essa experiência para o nosso templo interno. E observar se não preciso daquela força. Eu li uma vez uma coisa muito bonita de um pastor dizendo que nós precisamos o Cristo usou daquela força para mostrar para nós que a gente precisa de uma força até física para combater o orgulho. Senão ele não sai de nós. Compreendeu? Eu preciso de coisas radicais, não dá para fazer meio caminho. Não dá para ficar em cima do muro. Se pensar no exemplo que eu trouxe no primeiro bloco, né, irmã? Eu precisei de uma experiência radical, né? Radical. De estar ali, dependendo dos médicos, me abrindo, cuidando de mim, falando, nossa, eu não controlo a vida, eu não controlo nem meu corpo. Perfeito. Meu Deus, que dependência do outro, que dependência da fé, que dependência de Deus é essa? E eu podia ter feito esse trabalho na alma, não pela dor, pelo amor, pelo consentimento, da razão, é como a se serviço. Todas as doenças e enfermidades também fossem Elas vão do nosso combate. Né? A esse orgulho, a essa personalidade, ao personalismo, de se crer acima de um médico, de se crer acima da natureza. É o Titanic interior que a gente traz, né? Olha, nem Deus afunda esse navio, né? Nem Deus afunda esse navio. Boa tarde. Dentro da profilaxia dos domínios dos impulsos, que entendemos o momento de cólera, existe uma conexão com as experiências emocionais da encarnação anterior. Sim. E o afeto recebido na infância
na atual encarnação. Tem relação? Muito, Gratidão, muito. Daniel de Goiânia. Olha, Daniel, tem muito, muito a ver. A gente hoje tem uma conversa no ar da educação de 0 a 3, né? Depois de 3 a 7, a importância de envolver a criança em carinho, em amor. O mundo é bom, o mundo é belo, né? Não é verdade? O mundo é verdadeiro. Então, a gente já está caminhando nessa direção, a gente vai avançando nessa direção, porque isso vai se construir na base de um fulcro, né? Com alguma coisa que nasce e nos ajuda a respostar às reminiscências e tendências que virão lá na frente, quando eu estiver plenamente encarnado e com o meu ser total dirigindo a minha vida, que é quando aquela fase que os pais dizem, nossa, não conheço mais meu filho. Esse aí não é mais minha filha, esse aí não é mais meu filho. Nossa, como ele mudou, que é o tal do conflito de gerações. Mas não é, porque aquele ser traz a verdade dele à tona. E é claro, Daniel, que nesse momento vem os convites que o mundo traz, que é do nosso passado. Mas também vem os convites para o futuro. E aí tem então, todo esse um afeto caminho. recebido ou não recebido na infância Vai também ser tem determinante. relação. Vai ser determinante. Ah, muito, muito. Ó, boa tarde, meninas. Esse tema é muito importante, porque as pessoas vivem coléricas e colocam as desculpas de suas explosões que machucam aos que estão ao lado, porque Isso. tiveram um momento de raiva, um momento de cólera. Temos que pensar melhor e pensar antes de ter momentos de raiva desequilibrada. Paula de Campinas, São Paulo. Paula, que lindo. Olha, é o segundo item fechando então, Hahnemann, que é um médico, né? Que traz as doses homeopáticas salutares, né? Não, ele diz assim que tem uma ideia muito falsa de que não se pode reafirmar, né, a própria natureza. O homem se julga dispensado de empreender esforços para se corrigir os defeitos. Olha, e surge... Nos quais voluntariamente se compraz, o que exigiram dele muita perseverança. Entendeu? Ou seja, tem que ter perseverança. Existe uma tendência em nós também. Se existe uma tendência à cólera, existe uma outra bem mórbida. Pior que a cólera, que é disso, não adianta lutar contra a cólera, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, acabou. Eu acho que um bom exemplo, eu vivi isso, porque eu acabei de também fazer uma super dieta aí, emagrecer. A de compulsão... ficar colérica pela compulsão do doce, do açúcar, do chocolate. Perfeito. Né? Estado de colérico. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera encontra quase sempre desculpas no seu temperamento, que Paulo está falando. Que nem TPM, né? Ah, eu tô comendo chocolate ao invés de se confessar responsável ou culpado, atribui a falta do seu organismo, né, ao seu organismo. Ah, é o meu corpo que é assim. É o meu corpo que quer, que tá pedindo. Ou acusa Deus e seus erros. Agora Deus é o culpado. Isso é ainda resultado do orgulho que entremeia todas as nossas imperfeições. Incontestavelmente, existem temperamentos que se prestam mais a atos violentos que outros, assim como há músculos mais flexíveis, mais apropriados. Mas não crede que encontram-se aí as causas primárias da cólera. Ó, a Patrícia de Boituva perguntou, e quando a criança é tão pequena e já demonstra tanta cólera por qualquer coisa, seria um espírito com essa tendência ou é só uma fase normal de criança? Você vê, se você tiver 10 filhos, é que hoje a gente tem 1, 2, no máximo 3, então a gente não tem nem tempo de fazer uma experiência com espíritos encarnantes e parâmetros, porque você vai encontrar um espírito dócil, o outro colérico, o outro fleumático, o outro... Existem N espíritos em diversos momentos, eles vêm junto até mesmo para se completar. Eles vêm junto até para se ensinarem, né? Aí já é uma outra longa conversa, né? A gente pode um dia conversar então sobre eu vou isso, deixar, né? Ana, eu vou deixar o item 10 do Hahnemann, porque é importante. Como eu semana. combato a cólera, né? Eu acho que era importante o próximo Pra item. gente até poder aprofundar essa questão da criança, porque eu acho que a gente está num momento histórico que os pais não sabem como lidar com a cólera infantil, se ela é um momento de autoafirmação da chegada do eu, se ela está passando do ponto, e como educar. E aí entra a violência colérica versus a autoridade. Né? Como que é o tema do nosso amigo anterior né? Como lidar com esse verso da autoridade e fazer isso de um lugar respeitoso. Perfeito. Né? De acolhimento à infância. Eu acho que esse tema a gente podia continuar na próxima semana. Eu acho, o Hahnemann, a mensagem do Hahnemann. E tem mais uma última perguntinha. Até que ponto é necessário sentirmos raiva? Esse sentimento é importante para não sermos vítimas de abusadores? Tatiana da Silva, eu estou insistindo aqui, ela é de Novo Hamburgo. Ai, que bonito, que legal, Tatiana. Está assistindo lá em Novo Hamburgo. Tatiana, a raiva, ela é um sentimento que está por debaixo, sabe? Debaixo da raiva tem N mundos atrás de nós. Até que a gente sinta raiva, muita coisa ocorreu aqui embaixo, entendeu? Ela está sobre a superfície. A raiva é um sentimento superficial, sabe? De muitas negações que a gente já fez das nossas verdades, das coisas genuínas que a gente crê. Sabe, sabe quando a gente vai por margem?
E a gente não pôs, tirou, virou um lago, virou um lagadiço, não se planta nada, não é? O rio perdeu sua correnteza, perdeu sua força, porque a gente não pôs limites no marido, no esposo, ou no filho, sabe? No chefe. No chefe. Colega de trabalho folgado. Folgado, etc. Né? Então vai nascendo a raiva, você vai ficando com raiva das coisas. Mas se você observar, você vai ver que o ponto de origem está na personalidade, compreendeu? E muito disso, assim, eu acho que por mim, assim, todos os meus momentos de raiva foram momentos em que eu não dei conta de pôr o limite no lugar apropriado. Então, eu abri a porteira, a pessoa pisou no meu jardim, e daí, quando não tinha mais flores, eu precisei fechar esse jardim que agora estava árido, sem florescer nada, eu fiz isso de um lugar de raiva. Claro. Mas o abusador é isso. Mas quem deixou a porteira abrir e o abusador entrar somos nós. Então, é difícil esse equilíbrio entre botar o limite sem precisar da raiva, né? Tem que ter entra como. Tema da semana que vem, porque olha, tem muita gente como aí. combatê-la. Sérgio de Lacerda está aqui dando olá. Oi, A Thelma Honorato. O Juan Carlos Rodrigues está lá em Olha. Valência, na Espanha, acompanhando a gente também aqui ao vivo. Juan, um grande abraço. Querido Ranzinho. Beijo no coração. Um grande abraço. E eu acho que a gente podia encerrar, irmã, trazendo mesmo para a próxima semana já esse convite para seguir falando um pouco da cólera. A mensagem de E Hahnemann, então, é a mensagem 10. Isso. Porque eu acho que tem, né, aqui está falando uma parte do confessar a culpa, tomar o cuidado com o nosso organismo. Eu acho que é a frase para a semana que vem para a gente pensar sobre ela. O corpo não dá cólera a quem não a possui. Então está no espírito. Então eu sou colérica mesmo, irmã. Isso mesmo. Nós temos que olhar para isso, porque nós somos iguais. Porque esse corpinho tem muita cólera. Não é o seu corpinho, é o seu espírito que tem cólera. Tendências e reminiscências, gente. Assim como não dá outros vícios. Vou me observar no farol. Ó, todas as virtudes e todos os vícios, Daniel, são inerentes ao espírito. Vamos então? Ó, a Linda Henrique. É o último parágrafo. Gente, quem? A Linda Henrique, ela tá rindo da gente. Oi, linda. Não, vamos rir juntos. Assim, tá nesse momento colérico juntos, então na próxima semana a gente vai aprofundar. Se você tem algum caso específico com seus filhos, com as suas relações familiares, você possa ir pensando já para trazer. Daqui a 15 dias, então, a gente segue com esse tema. Capítulo 9, item 10, a cólera. Beijo para todos. Com grande alegria. Não deixe de acompanhar a gente. Vai estar disponível depois offline. Você pode compartilhar, curtir, levar para a família. Levar esse debate para o Evangelho no Lar em casa, para ver se está todo mundo colérico também, né, irmã? É isso aí. Até o próximo. Tchau, Beijo. gente. Até o próximo encontro.